Secretário, a organização da COP30 fala-se muito da COP da implementação, né? Eles querem ver resultados na prática, né? Na ponta. Quais são as medidas, né, que o governo do estado vai levar, vai anunciar, vai propor, né, lá em Belém? Se puder nos contar aqui um spoiler dessas tratativas que serão, né, colocadas lá no balcão, né, para os nossos ouvintes, seria bastante oportuno já dar esse momento de pré-COP, né, e sinalizar, né, quais são as medidas, né, que a gente espera aí do governo. Olha, muito se fala desde a COP15, né, a COP de Paris, onde houve o acordo, né, do qual o artigo 6º, né, desse acordo fala de um pagamento para a compensação das emissões, né? Então, o que significa isso? Aqueles países que emitem, então tem que gerar recursos, né, que emitem mais gases de efeito estufa, para que eles possam, então, compensar aqueles países que emitem menos, né? Então, o que acontece? Nós temos hoje uma matriz energética brasileira que ela é mais limpa, né? Então, nós temos uma grande quantidade de energia produzida hidrelétricas, né? Que é uma das fontes de energia limpa, se considera com poucas emissões, mas nós temos o problema também com relação ao desmatamento e aos incêndios. Ou seja, nós temos um grande estoque de carbono e que está dentro das nossas florestas, principalmente dentro da floresta amazônica, de algumas vegetações do cerrado. Boa parte disso está dentro de propriedades privadas, inclusive, né? Então, o produtor nosso, ele tem que, além de produzir uma parte menor, né, do que ele produziria em outro país, por exemplo, que não tem uma reserva legal, ele ainda tem que gerar recursos nessa parte para compensar ou para cuidar daquela área que ele tem que preservar. Então, nada mais justo do que os países, né, que produzem 100% do seu território, que eles possam, então, remunerar aqueles países que preservam. O Mato Grosso hoje tem 60% do seu território preservado. Então, se a gente produz ali, né, em 20% do nosso território, né, que é a área produtiva do estado, tirando as partes urbanas e tal, e mais 60% do território preservado. Então, nós entendemos que seria muito viável que esses países pudessem gerar fundos, criar recursos para que pudesse remunerar. E o que se discute, então, é isso, olha. Porque sempre se falou que os países que emitem mais vão dar recursos para os países que conseguem emitir menos ou até que consigam evitar essas emissões, né? Então, isso geraria recurso suficiente para a gente cuidar das nossas florestas. Na verdade, na prática, o que se fala é um pagamento real, né, pela preservação. E isso ainda tem muita dificuldade, porque existe aí as questões econômicas, né? A gente vê que os países hoje, por mais que tentam gerar ou estar superavitários, muitos têm enfrentado dificuldades, né? Então, muitos dos países, inclusive, têm que lidar com a sua própria economia, que não está indo bem, e ainda sobrar um caixa ali, fazer um superávit para remunerar esses países. Então, a ideia realmente é que isso saia do papel. Que países que emitem mais, pode ser através de uma taxa, ou pode ser através, né, realmente de um mercado regulado, que se possa realmente sair do papel essa ideia de remunerar aqueles que preservam. Quando isso acontecer, quando a floresta passar a valer, ter um valor real, ou seja, eu tenho lá um tanto de hectares de reserva, de preservação, e isso tem um valor de mercado, eu vou receber uma renda por isso, com certeza o desmatamento fica muito mais fácil de você conter, porque as pessoas vão entender que aquela floresta realmente tem renda, mesmo ela estando preservada. Mato Grosso é líder, né, em produção, né, de soja, algodão, gado, né, mas também recebe muitas críticas na questão ambiental, até por conta dessa produção. A COP será uma oportunidade de comunicar melhor o mundo de que aqui também preserva? E mostrar, né, em loco, aqui o pessoal aí vê o que Mato Grosso preserva? Esse é um dos grandes pontos que a gente tenta mostrar, né? Porque nós entendemos que estamos fazendo o nosso dever de casa. Mato Grosso, ao mesmo tempo em que triplicou a sua produção agrícola, ele reduziu o desmatamento em quase 90%. Né? Em 2004, Mato Grosso desmatou 12 mil quilômetros quadrados. Nos últimos 10 anos, o Mato Grosso tem desmatado uma média de 1.500 quilômetros quadrados por ano. Ou seja, então uma redução aí muito significativa, né, de quase 90%. Em 2004, o nosso rebanho bovino era de 15 milhões de cabeças. Hoje é de 33 milhões de cabeças. Então, mais do que dobrou. E a produção de grãos, nós tínhamos ali em torno de 20 milhões de toneladas produzidas em 2004. E esse ano já passamos de 100 milhões de toneladas de grãos produzidos. Ou seja, ao mesmo tempo em que triplicou a produção de grãos, reduzimos o desmatamento em 90%. Ao mesmo tempo em que mais do que dobramos a capacidade de produção de proteína bovina, também reduzimos o desmatamento em mais de 90%. Como é que conseguiu isso? Foi através do ganho de eficiência.
Então, em vez de desmatar novas áreas para aumentar a produção, se ganhou por hectare produzido. Então, conseguimos ganhar em produtividade, recuperando áreas degradadas, né, aumentando a tecnologia, né, o Estado foi um celeiro, né, de oportunidades para desenvolvimento de tecnologia de produção. Mato Grosso que desenvolveu, né, junto com a Embrapa, né, essa capacidade produtiva das propriedades rurais, né. Hoje tem propriedades, por exemplo, que já tem produzido aí muito superior à média nacional, né, em grãos e também em proteínas. Essa grande eficiência foi o que tornou possível que não desmatasse novas áreas. Quando nós observamos, por exemplo, o Estado ainda, se fosse olhar pelo Código Florestal, nós ainda teríamos aí, em média 3 milhões de quilômetros quadrados, né, 3 milhões de quilômetros quadrados para ser desmatado, né? Mas a gente entende que não é necessário, porque essas áreas têm que ser usadas para compensar o déficit de reserva legal daquelas propriedades que ainda têm déficit, que não tem a sua reserva legal completa. Então entendemos que já estamos chegando. Por isso que a nossa meta maior de preservação dentro do Instituto PCI, dentro da estratégia PCI do Estado, é manter 60% preservado, ou seja, é não haver mais desmatamento aumentado, ou seja, eu poderia até desmatar alguma coisa, autorizado pelo Estado, ao mesmo tempo que eu tenho áreas sendo recuperadas. Se eu tenho déficit, eu tenho área sendo recuperada e eu tenho áreas que estão sendo abertas dentro da legislação. Mas o desmatamento líquido é zero. Ou seja, eu estou recuperando, está desmatando algo, mas eu estou recuperando. E ano passado, né, pelos dados do INPE, nós atingimos o menor índice de desmatamento ilegal de toda a nossa história. Não foi um número absoluto menor, ou seja, não foi o menor índice em absoluto, ou seja, foram 1.200 km². Em 2014 foi de 1.000 km², ou seja, a gente foi um pouquinho acima. Só que lá era 100% ilegal. E hoje só 65% foi ilegal. Então, ou seja, nós estamos com menos de 1.000 km² de desmatamento por ano. E isso mostra que realmente as ações têm dado resultado.